Meus irmãos, amém? Vamos dar início ao nosso culto de doutrina. Vamos iniciar. Eu queria pedir aos irmãos para ficarmos em pé e vamos orar ao Senhor. Quem puder ficar em pé. Quem puder, viu, Deoclésio? Oremos, Pai. Te louvamos, te exaltamos nesta noite, Pai. Nos damos graças por tudo, Deus, pelo teu amor, pelos teus cuidados, pelos teus livramentos, pela tua misericórdia, pelo alimento, por tudo que tu nos concedeste neste dia. Deus, queremos apresentar esse culto em tuas mãos, ó Deus, queremos colocar diante de ti nossas vidas, ó Deus, e abençoa, Deus, cada um de nós, cada um dos irmãos que já chegaram aqui, aqueles que estão a caminho, Deus. Abençoa aqueles que vão ter participação direta neste culto, Deus, aquele que vai trazer a tua palavra, o teu servo, pastor Antônio, ó Deus, o louvor através de Lucas, ó Deus, de Aldre, irmão Deoclésio, cada um usa cada um para a glória do teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e aceita o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. E nos abençoe assim na direção, ó Deus, e na pessoa do Senhor Jesus, assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura lá em pé, já que já estamos em pé, vamos aproveitar para lermos a palavra de Deus no livro de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 até o 15. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. A partir do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Até o verso 15, que Deus abençoe a sua leitura da sua palavra. E vou pedir ao irmão Joacil para estar orando neste momento mais uma vez. Amém. Neste momento, pode sentar, irmãos. Eu queria pedir ao irmão Deoclésio, o diácono Deoclésio, para estar cantando um hino dos Salmos e Hinos 409 com toda a congregação. Neste momento, hino 409, que segurança bendita.
Louvado seja Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor nesta noite, engrandecendo o seu nome. 409, segurança bendita. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. A igreja canta minha alma, a igreja canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Louvado seja Deus. Nós vamos ter duas orações neste momento. Eu queria convidar o irmão Aldri para vir aqui. Já, meu irmão, aproveitar que você está aqui pertinho. E orar pelos enfermos. Entre eles, nós queremos apresentar o pastores Rosenildo e Carlos Antônio, que fizeram cirurgias, estão precisando da pronta recuperação. A mãe da nossa irmã Laudênia, né, Dona Lucineide, Vanice também, está se recuperando de uma pequena cirurgia no olho. Se tiver mais algum irmão que queira agora, nesse momento, pedir para alguém que enfermo. Seu pai está bem, né? Também para o pai e a mãe do pastor Antônio. Pronto, a saúde do pastor Antônio, Deoclésio e a irmã Geninha. Pronto. Tá, meu irmão? Amém, oremos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer. Queremos, Senhor,
Pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Pai, aproximamo-nos de Ti com um coração sincero e verdadeiro. Recebe esta nossa oração que faremos agora, que a Tua graça esteja sobre nós, a Tua misericórdia, Senhor. E nós queremos Te apresentar nesta noite a vida do pastor Rosenildo, a vida do pastor Carlos, estes dois homens que durante muito tempo já contribuíram e continuam contribuindo com a Tua obra. Senhor, pedimos que o Senhor intervenha com a Tua mão sobre a recuperação desses dois homens, os remédios, Senhor, que eles estão tomando, os procedimentos que ainda irão fazer, que a Tua graça repouse sobre a vida deles, Senhor. Ajuda o momento familiar também, Senhor, que é muito difícil. Quem vai ficar ajudando, auxiliando? Pai, toma conta da família neste momento. Faz com que os familiares se aproximem para ajudar, para colaborar, para que eles possam ter a saúde restabelecida e que a família seja este ambiente onde eles podem compartilhar ali da comunhão dos santos, mas também da família que está mais próximo. Senhor, queremos clamar também pela vida da mãe da irmã Laudênia. Senhor, abençoe o que ela está passando, que ela possa, ó Deus, enfrentar, ó Deus, que ainda que os médicos venham dizer que não há esperança, mas sabemos que Tu és a nossa esperança. Deus, sabemos que Tu és o Deus que pode curar, fazer de fato um milagre, Senhor. Cremos que o Senhor pode fazer isto, porque Tu és o Deus de sempre, ó Deus. Tu és o Deus que era, que é e que ainda há de vir. Nós queremos Te clamar, faz um milagre, se assim for da Tua vontade, Senhor. Conforta o coração da irmã Laudênia, de toda a família, Senhor. Faz com que eles repousem na Tua graça, que eles possam de fato entender a Tua Escritura e confiar no que o Senhor diz e que o Senhor faz tudo conforme lhe apraz. Nós Te pedimos isso, Senhor. Sobre a vida da irmã Vanice também, Senhor, a recuperação que ela está passando. Deus, abençoe sua vida, abençoe a família, as preocupações que vêm, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te pedir isso, Senhor. Também, ó Deus, pela vida dos pais do pastor Antônio, esteja com eles ali, Senhor. Vai tratando os problemas físicos, Senhor, mas também queremos apresentar, como já há muitos anos ele vem apresentando a vida de sua família, a salvação na sua casa. Pai, nós queremos Te pedir, entra com um milagre, Senhor, de fato, no coração. Te pedimos que o Senhor o ajude na saúde física, Senhor, auxilia, recupera, Senhor, dá ali um revigor, Senhor, na saúde dos seus pais, que eles possam continuar caminhando, Senhor, firmes. Pai, nós também pedimos pela vida do nosso irmão Deoclésio, que há muito tempo também tem sofrido um pouco com a saúde, Senhor. Deus, restaura-lhe a saúde, Senhor, se assim for da Tua vontade. Faz com que ele esteja bem, Senhor, que ele também possa se policiar e cuidar de sua saúde, Senhor, que ele possa, de fato, zelar pelo aquilo que o Senhor deu a ele. Nós Te pedimos que, de uma forma geral, aqueles irmãos que estão com alguma enfermidade, o Senhor abençoe, que se está faltando algum dinheiro para comprar algum remédio, o Senhor supra também. Se algum irmão daqui sente a vontade de ajudar e doar algum valor ou algum remédio, que assim o Senhor mova os corações deste lugar, Senhor. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E vamos fazer ainda mais uma oração. Neste momento, eu queria convidar o presbítero Águido para estar orando pelo aniversário do coral, né, no próximo sábado, pela festividade do coral, e a nossa construção ali dos banheiros, né? Para que Deus esteja aí abençoando as estratégias, as campanhas da igreja, para que esteja realmente dando suprimento para concluirmos essa obra. Amém? Santíssimo Deus, nosso Pai eterno, aqui estamos nós, Senhor, num cumprimento da Tua palavra, porque estamos, Senhor, neste dia, para Te louvar, para Te adorar, para aprender da Tua palavra, Senhor, porque precisamos dela para o nosso viver, sabendo, Senhor, das Tuas grandezas. Senhor, também neste culto, que é para oração e também estudo da Tua palavra. Deus,
que nós possamos sempre estar, Senhor, fazendo a Tua vontade. Temos, ó Deus, aí o pedido que nós estamos esperando, Senhor, das bênçãos para a nossa construção, Senhor, que é muito importante para nós precisamos, Senhor, e Tu sabes. Vem, Senhor, nos ajudar, porque esperamos em Ti, não nas nossas fraquezas, Senhor, mas sabemos que Tu nos fortalece para levar até onde Tu queres. Derrama, Senhor, Teu grande amor. Também os trabalhos que estão, ó Deus, para ser feitos na Tua igreja, como, Senhor, o aniversário do coral, Senhor, e outros, Senhor, que se pensa em fazer, que Tu já, ó Deus, possa nos estar abençoando, para que receba o nosso louvor, cantando, que os hinos, ó Deus, saia das nossas gargantas, Senhor, da nossa boca, de louvor verdadeiro, porque esperamos somente em Ti, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oração, aceita o nosso culto e abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui hoje. Ó Deus, que Tu os abençoe. Aqueles que estão, ó Deus, assistindo o culto de hoje, se está sendo transmitido, Senhor, Tu possas abençoar. Nós Te pedimos tudo isto, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Agora nós vamos fazer um período de louvor com o nosso irmão Lucas, acompanhado pelo irmão Aldre e o pastor Antônio. Graças aos irmãos com a paz do Senhor. Agora irei louvar os Salmos e Hinos 138. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares
então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Agora eu vou louvar os Salmos e Hinos 102. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já preste a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar. Quem leva o Senhor, Rei dos céus e mar? Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelar do mar, na ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar. Quem leva o Senhor, Rei do céu e mar? Todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre,
dono da terra e céus, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar quem leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem a meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Agora eu vou cantar um louvor. Eu digo o quê? Tá. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço Poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu estava preocupado, mas deu tudo certo, tá vendo, Lucas? Agora eu quero passar a palavra para o pastor Antônio, que vai trazer o estudo nesta noite. Mais um estudo sobre discipulado. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz para todos. Boa noite. Uma boa semana para todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que João escreveu, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura introdutória. Primeira carta de João, capítulo 4, dos versos 7 ao 12. Consegui aqui, viu, Mayra? Obrigado. Todos acharam? Apesar de a gente vai mostrar aqui o texto, mas abra sua Bíblia para você também acompanhar na sua versão. Deixa a Bíblia aberta. A gente vai fazer um pequeno comentário nesse texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Antes de nós tratarmos aqui diretamente no tema, existem algumas palavras-chave aqui nesse trecho que nós lemos, que eu creio que deve desafiar todos nós. Primeiro, o próprio significado, definição da palavra amor. Esse amor aqui que é apresentado, né, sempre a gente apresenta aqui tentando, quando necessário, trazer os termos no original em que foi escrito o Novo Testamento, nesse caso. E a gente já comentou aqui várias vezes em que a palavra amor, existem várias palavras no original grego que o Novo Testamento foi escrito, com vários significados. Mas o mais comum, geralmente, quando aparece no Novo Testamento, é a expressão ágape, ou agapau. E é exatamente essa expressão que aparece aqui. E interessante como a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, vai falar do amor de Deus, esse que muitos chamam o dom supremo, nós estudamos aqui. E esse amor ágape, ele é claro que é direcionado para Deus, ele vem de Deus, ele se materializa na prática 100% na pessoa de Jesus Cristo, claro, mas a gente não vê a expressão ágape sendo usada somente relacionada ao amor de Deus.
É claro que o capítulo 13 de primeira carta de Paulo escreveu aos Coríntios, ali é sim falando desse amor que Deus nos alcançou, mas em diversos outros textos, essa palavra também se relaciona a nós como um desafio para nós executarmos o mesmo tipo de amor sacrificial. O amor ágape, ele é um amor que não é um sentimento. Eu amo o nosso diácono Reginaldo, porque ele é uma pessoa jóia, 100%, é uma pessoa amigável. Eu posso fazer vários elogios à pessoa de Reginaldo, dizer que eu amo, e aí a gente traz isso como um sentimento baseado em quem Reginaldo é, de maneira positiva. Amor ágape, ele não é assim. O amor ágape, ele, mesmo que a pessoa lhe dê todos os subsídios para você odiá-la, você, através de atitudes, você ama aquela pessoa. É por isso que a representação maior desse amor é em Jesus. Por quê? Porque ele se sacrificou por pecadores. Nós somos esses pecadores. Pessoas inimigas de Deus, e ele fez isso. Então, essa é a tônica do amor ágape. E aqui, nesse texto, a gente vê esse amor sendo aplicado para todos nós, inclusive falando do amor de Deus, mas também em que nós devemos amar uns aos outros. E eu não sei se você lembra do estudo passado, mas nós falamos exatamente, o final do estudo passado foi falando de que o discipulado, ele só é possível na vida de uma igreja se nós colocarmos esse amor ágape aqui em prática. Por quê? Porque discipulado real, verdadeiro, bíblico, só vai conseguir ser executado no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade local, se nós abrirmos mão de várias coisas que às vezes nos dão prazer, para nós, através de atitudes, nos relacionarmos com pessoas, querendo promover o crescimento, o amadurecimento dessas pessoas. Então, isso aqui é o primeiro ponto. A segunda coisa é o que diz o versículo 12. Na minha Bíblia aqui, na minha versão, que é a revista atualizada, diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha só que interessante. Primeiro, ele afirma que ninguém jamais viu a Deus. E é claro que, quando a gente diz que ninguém jamais viu a Deus, o texto está apresentando, não significa que ninguém teve contato com o Senhor. Aqui é mais na ideia das teofanias antigas do Antigo Testamento, e que nós sabemos que Deus nunca se apresentou corporealmente para alguém, inclusive quando fez isso, com essa teofania para Moisés, foi passando, vendo de costas, só a Shekinah viu aquele brilho. Então é nesse sentido de que ninguém poderia, um ser humano, carnal, na sua completude, contemplar a glória e a santidade de Deus 100%. Mas olha só que intrigante. Mesmo sem nós termos essa capacidade, o autor aqui, inspirado, ele diz que se nós amamos uns aos outros, com esse amor ágape, Deus, ele permanece em nós. Esse Deus que ninguém jamais viu, ele permanece dentro de nós. E o seu amor, aí apontando para o amor dele, que é puro, 100%, é em nós aperfeiçoado. E a gente já viu essa palavra aqui, aperfeiçoado, que tem muito a ver com a forma como eu e você devemos ser para termos um discipulado saudável. Então, são cristãos maduros, é o amadurecimento. Então, dada essa introdução, eu queria relembrar mais uma vez que no estudo passado, a gente viu a figura desses dois crentes aqui, João e José, né, para aqueles que estavam. E se você não estava aqui, vá lá no nosso canal do YouTube, assista o último estudo, que é o estudo de número 9 da série Discipulado. Então, a gente tentou aqui identificar qual a pessoa, ou qual o perfil de pessoa que nós poderíamos nos relacionar para termos esse discipulado intencional. E aí apresentamos esses dois nomes fictícios. E
de acordo com o nosso estudo, deu para perceber, quem estava aqui, lembra? Que tanto João quanto José, eles estavam em níveis diferentes de maturidade e de condições extras. E por conta disso, já que eles estavam em níveis diferentes, eles também precisavam de pessoas diferentes para serem seus discipuladores. Então, depois disso, a gente tentou saber como vamos escolher então. E aí apresentamos esses 8 itens, de acordo com a seta aí, de cima para baixo, coisas que a gente tem que considerar, alguns critérios, que devem ser considerados antes de nós tomarmos essa escolha. Isso aqui vai nos dar 100% de acertos? Não, jamais. Mas é importante a gente tentar fazer alguma análise para perceber algum nível de afinidade considerável para entrar nesse processo do discipulado e aí nós tomarmos uma decisão correta. E é importante eu tocar mais uma vez nesse ponto, porque quando eu falo de tomar decisão, nós temos que fazer escolhas. E para entrar no processo do discipulado bíblico, a gente tem que tomar uma decisão. E para tomar a decisão de escolher pessoas, a gente tem que realmente limitar a quantidade. Por quê? Porque a nossa agenda, irmãos, é fato que não vai permitir a gente discipular o mundo inteiro. Eu sei que muitas pessoas, às vezes de maneira muito intensa, se envolvem, né? Talvez vão na contramão da maioria, querem se envolver ativamente na vida da comunidade religiosa, mas não dá para abraçar o mundo inteiro. Lembre-se que Jesus passou 3 anos aqui, encarnado, 24 horas por dia. A decisão dele foi de realizar esse discipulado intencional com apenas 12 pessoas. E veja só, era tempo integral. E lembrando que Jesus ele tinha vários seguidores, mas discípulos, nesse sentido que a gente está querendo trabalhar aqui, eram somente 12. Ou seja, um grupo limitado. E foi ele que fez essa escolha para fazer assim. Então, como nós iremos escolher? A gente deve considerar esses fatores que nós vimos aqui, mas, principalmente, orar sobre isso. A gente falou sobre isso no estudo passado. Um discipulado consciente, bíblico, intencional, sempre deve ser fruto de oração. Então, se não tiver, nós estamos perdidos. Tudo bem até aí? Diga amém, pelo menos. Isso é relembrando o estudo passado. Vamos agora para a nossa parte de hoje. Hoje nós não vamos ter exposição de textos bíblicos, mas a gente vai trazer aqui um conceito, claro que baseado em princípios bíblicos que já existem, né? E a gente vai falar sobre uma sistematização, talvez essa seja a palavra certa, de uma forma mais prática para a gente abordar esse conceito do discipulado aqui, né? Então, isso que eu vou trazer aqui, a maioria vai ser baseado nesse livro, Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope. E esse livro aqui me chegou às mãos, eu creio que foi Deus que fez com que eu me encontrasse com esse livro, ou com que o livro me encontrasse. Não porque existe algo místico nele, jamais. A Bíblia que é a nossa bússola. Mas esse livro, ele foi muito importante para mim, porque eu comecei a buscar, em sendo confrontado com a necessidade de nós termos um discipulado bíblico, eu fui procurar experiências de pessoas, de igrejas e de pessoas que são teólogos saudáveis, em que tivessem uma experiência de que pudéssemos ter um crescimento saudável na igreja, sem jamais relegar os princípios bíblicos, e viver um modelo de coinonia e comunhão, uns cuidando dos outros, tal qual como nós existíamos, e temos o relato bíblico lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, aquela igreja primitiva, que tinha realmente aquela coinonia muito forte. E, fruto dessa minha busca por essa literatura, eu me deparei com esse livro. Então, realmente, eu percebi que ele se diferencia de alguns outros, que inclusive eu já trouxe até aqui para os irmãos, mas na questão prática ele se diferencia porque ele se baseia
na experiência de alguém que já trabalha há décadas com o discipulado, e ele não fala somente dos acertos de que uma igreja, uma comunidade local pode ter com o discipulado, mas também fala dos erros cometidos, e isso, pelo menos nas minhas tentativas, inclusive de pastorear fora daqui, de Mangabeira, que eu já tentei também implementar, e foram tentativas frustradas, e eu me identifiquei bastante, porque a gente consegue aprender também com os erros cometidos pelos nossos irmãos, para que a gente não possa cometê-los novamente. Então, eu achei bem importante esse livro para mim por isso. E o pastor escritor desse livro, é um pastor fundamentado na doutrina, é uma bênção. Ele é pastor fundador de uma igreja chamada Perimeter, em Atlanta, nos Estados Unidos. Mas eu já quero afirmar aqui que o que esse pastor sugere nesse livro aqui, pelo menos, não tem nenhuma relação específica com a América do Norte ou somente aplicado aos Estados Unidos, jamais. Hoje a gente tem muitos modelos, estratégias aparecendo todos os dias aí, que são colocadas aí, são aplicadas em vários locais do mundo, como se fosse a solução para todos os problemas da igreja. E a gente sabe que, na verdade, cada localidade tem as suas particularidades. Então, não existe um modelo certo, como muitos pregam por aí. Modelo, assim, vez ou outra, quando eu vou pesquisar, ainda hoje na internet, e você sabe que existem os algoritmos da inteligência artificial quando você pesquisa alguma coisa na internet. Então, eu vou pesquisar uma coisa sobre discipulado, vez ou outra já vem aquelas propagandas dizendo o seguinte assim, olha, como deixar a sua igreja saudável em apenas um ano. Ou então, discipule tantas pessoas, eu só faço pesquisar discipulado, discipule tantas pessoas em 3 meses. E, como aparece demais, esse que aparece demais, como ter uma igreja cheia em pouco tempo, né? Então, as pessoas realmente várias pessoas tratam a questão de discipulado, a questão de crescimento de igreja como se fosse um negócio. E, para isso, elaboram diversas estratégias que aplicaram em determinado local, tiveram um crescimento numérico, às vezes crescimento financeiro, mas só Deus sabe se o crescimento foi saudável ou não. Então, a proposta do discipulado que a gente está estudando aqui, desde março desse ano, e também desse livro aqui, que vai ser o nosso ponto final dessa parte, pelo menos introdutória dos estudos, não é jamais apresentar aqui um modelo, uma cartilha, cheio de leis, itens, para que nós possamos seguir. Não. Então, eu queria fazer esse comentário aqui. Aqui são conceitos que a gente está fomentando e estamos fortalecendo, sempre com uma reflexão sincera de onde nós estamos e onde queremos chegar de acordo com aquilo que Deus quer que a sua igreja viva, no seu modelo de vida. E ele usa lá a expressão, life on life, a expressão inglesa, que traduzido para o português, o tema desse estudo aqui é vida a vida. E por que é vida a vida? Somente é uma forma de elencar pontos importantes no discipulado que o nosso Senhor Jesus desenvolveu com os discípulos enquanto esteve aqui. Então, esses conceitos, eles são princípios da própria Escritura. Não precisaria de absolutamente nada, de livro, de nada. Mas, para termos didáticos, pedagógicos, para a gente estudar, a gente tentar entender um pouco melhor na igreja, então a gente vai trazer aqui a título de reflexão para nós. E eu acho interessante porque o pastor, ele vai começar o livro contando a sua experiência, que eu queria rapidamente passar para os irmãos aqui. Tenham paciência que eu ainda estou naquela alergia da tosse. Os irmãos estão vendo essa imagem aí de um alvo, né? Estamos aí no período das Olimpíadas. Infelizmente o Brasil já foi eliminado no arco e flecha. Mas aí nós temos um alvo e nós temos aí uma flecha no alvo. O pastor, ele na sua experiência, ele vai falar sobre vários períodos que ele tinha de avaliação pastoral. Ele, particular. E ele disse que fazia isso costumeiramente, avaliava a sua vida, a sua família, a igreja que ele pastoreava. E
Ele, certa vez, pensando na igreja, ele se perguntou o seguinte: a nossa igreja é saudável? Estamos progredindo? Os membros são fiéis? E ele responde: tudo parecia estar caminhando bem. Estávamos longe de sermos uma igreja superficial. Não abríamos mão dos valores morais, crescíamos numericamente, rapidamente. E entre nós, várias pessoas eram convertidas. A obra de Cristo e a centralidade do Evangelho eram fundamentais. Parecia haver uma unidade e uma harmonia entre as pessoas. Artigos estavam sendo escritos sobre nós, ou seja, pessoas de fora falando da igreja dele. Um escritor famoso havia incluído a igreja no seu livro sobre igrejas inovadoras. E eu deveria estar mais do que encorajado, mas eu não estava. Estava faltando algo, e eu não conseguia identificar o que era. Peguei um papel, meu único bloco de anotações, e imaginei que o papel era uma parede que estava à minha frente, e que a minha caneta era uma flecha lançada aleatoriamente nela. Desenhei um círculo ao redor do ponto, transformando aquele desenho no tiro perfeito no centro do alvo, como tem aí na flecha. Aí ele diz, eu ri sozinho pensando como é tolo eu celebrar quando o meu alvo é determinado pelo tiro que eu dou. Os irmãos estão entendendo a analogia que ele está fazendo? O sucesso que ele estava tendo, aparentemente, publicamente, das outras pessoas dizendo e aplaudindo o sucesso da igreja dele, depois de 25 anos de ministério, ele, dentro dessa analogia, ele disse que estava sendo determinado somente por aquilo que eu achava que era o certo. E aí, ele disse que nessa hora ele identificou qual era a fonte do seu incômodo. E aí ele falou, estávamos sendo celebrados e aplaudidos, sendo considerados um exemplo de inovação pelos outros, mas pelas razões erradas. Não havíamos recebido honras por termos atingido o alvo certo, mas porque a distância de que estávamos atirando impressionava as pessoas, ou seja, crescimento numérico e fervor. Veja só, irmãos, a gente já falou isso aqui antes, mas sempre é bom reforçar. Nós nunca podemos achar que uma igreja é saudável se ela está com um culto de domingo lotado. Claro que um crescimento saudável implica em crescimento numérico. Mas não é um indicador a quantidade de pessoas de que uma igreja está realmente vivendo da maneira como Jesus quer que ela viva. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Essa foi a reflexão que ele teve. E aí ele disse, ocorreu-me então que éramos deficientes como igreja, porque ainda não havíamos identificado nosso alvo. E ele vai concluir dizendo o seguinte, depois de vários momentos, em oração e pedindo a Deus, eu tinha uma imagem mais clara do alvo que nós deveríamos ter encontrado e nos concentrado desde o começo. Não era um número, não era um edifício, não era uma congregação, não era um ideal ou qualquer outra coisa semelhante que tínhamos alcançado até ali. Tudo isso ele já tinha alcançado. Mas ele diz, o alvo deveria ser, na verdade, a vida das pessoas. A vida das pessoas. Mas, pastor, o nosso objetivo é vidas mesmo. Porque a gente vem aqui, são pessoas que estão aqui vindo para a igreja. Eu sei que a gente tem sempre esse discurso. Estamos focando nas vidas. A gente sempre tem esse discurso. Mas será que de fato estamos na prática fazendo isso? Essa é a pergunta instigadora que eu e você devemos fazer sempre, sempre. Porque a gente tem a tentação de estar vivendo somente em cima dos programas, dos eventos da igreja. E não vivendo a vida da igreja verdadeiramente que Deus quer. Então, esse é um ponto em que ele fala. E aí, quando ele cita a vida das pessoas, como sendo esse alvo que ele havia encontrado para a igreja e tudo mais,
ele começa a fazer a reflexão do seguinte: quando a igreja começa a perder o foco das vidas e focar mais em qualquer outra coisa, a igreja está doente. A igreja está doente. Aí, pastor, a gente não tem que focar em Cristo? Claro. Mas entendam na prática o que é que a gente está querendo dizer aqui. Quando a gente foca em Cristo, dentro de um ambiente religioso, numa comunidade religiosa, sempre é com o fim que o reino de Deus cresça. Claro, o nome do Senhor é elevado. Mas para o reino de Deus crescer, nós temos que fazer a vontade do rei, que é, numa comunidade religiosa, promover crescimento de todos. Porque quanto mais a gente promove crescimento real na vida das pessoas, Cristo é glorificado. Então, no final das contas, é meio que uma simbiose. Nós colocarmos o alvo como Cristo e focarmos no crescimento das pessoas. Isso é que é o discipulado vida a vida das pessoas. Então, todas as outras estruturas de uma igreja, elas devem servir ao fortalecimento das vidas e não o contrário. Lembro que nós falamos sobre um outro livro que estudamos aqui, A Treliça e a Videira. Na analogia de um dos nossos estudos, a treliça é aquela estrutura, pode ser de ferro, pode ser de madeira, pode ser de tijolo, pode ser de vários componentes, que vai dar sustentação à videira, ou qualquer árvore que seja essas trepadeiras, que tem que ter uma estrutura para poder ela crescer e desenvolver. Então, olhando para a videira, nós entendemos nessa analogia que a videira são as pessoas, é o fruto, é aquilo que deve aparecer. A treliça são as estruturas. Treliça boa é treliça que não aparece, que aparece a videira. Mas quando a gente foca somente nas estruturas, a videira que deveria aparecer, ela desaparece. Então, foi nessa hora que o pastor, entendendo esse alvo que deveria seguir, ele pensou nas seguintes expressões, que é um cristão maduro. Então, o meu foco na vida das pessoas é o quê? Fazer com que eu tenha cristãos maduros e cristãos capacitados também para poder ajudar outros cristãos que não estão tão maduros ainda. Então, basicamente aquilo que nós já estamos fortalecendo esses conceitos desde o início dessa série até agora. E possibilitar alguém a ser um cristão maduro e capacitado é um desafio. E eu quero dizer agora para nós, igreja em Mangabeira, deve ser também o nosso alvo e o nosso desafio. Nós, aqui, dentro da nossa comunidade, devemos tentar ter mais cristãos maduros e capacitados para também formar outros cristãos maduros. Formar cristãos maduros não significa dizer salvar ninguém. A salvação é obra de Deus. Mas em pessoas estando na comunidade, eu tenho que fazer com que essas pessoas cresçam de alguma maneira. De que forma? É isso que a gente vai tentar ver aqui. Então, veja só. Ele vai colocando aqui pelo menos 5 itens do que seriam esses cristãos maduros e capacitados. Aperfeiçoamento, que nós lemos lá no início, na primeira carta de João, e outros textos da Escritura vai falar sobre cristãos completos, perfeitos. Não dá a ideia de 100%. De você não ter nenhum tipo de falha, mas dá a ideia de você ter um amadurecimento. E aí ele vai colocar alguns itens que ele pensou. Olha, estou pensando aqui, o que é um cristão maduro? Ele colocou 5 itens. Primeiro, é um crente que vive no controle do Espírito Santo, na direção da Bíblia e no amor de Cristo. É uma bênção. Mas também é alguém que descobriu, desenvolve e usa seus dons espirituais. Também faz parte de ser um cristão maduro. Terceiro item, alguém que aprendeu a compartilhar a sua fé com eficácia. É aquela pessoa que demonstra esse amor radical para impactar aquelas pessoas ali com o Evangelho de Cristo. Quarto item, uma pessoa que dá sinais públicos de ser um servo de Deus. Em um mundo que nós estamos vivendo hoje, né, com tanta gente dando mau testemunho, mas um cristão maduro, ele procura dar um bom testemunho para os de fora. É aquela pessoa que é um membro fiel da igreja, alguém que administra a sua vida extra igreja da maneira correta,
sempre está disponível para ajudar o próximo nesse sentido, e por aí vai, né? Mas também é alguém que demonstra uma vida de bênção, através do que o Evangelho faz na vida dele, através da sua vida de adoração. Ele é um adorador. Através da sua moral, ele tem princípios éticos que são definidos. Ele não quer se envolver com os princípios morais que a sociedade corrupta apresenta, mas ele vai na moral que é apresentada através da Escritura. Ele é uma pessoa que fortalece, é fiel à sua família e promove o crescimento da sua família, e também é aquela pessoa socialmente responsável, que ajuda aos mais necessitados. Aí ele fala o seguinte: sei o que alguns de vocês estão pensando. E onde está esse rei ou rainha da glória? Parece-nos que é um caminho ou um objetivo que não conseguimos alcançar jamais. É claro que, se nós pensarmos em uma perfeição, como eu já disse, não. Mas em termos de a pessoa que está demonstrando uma solidez nesses princípios e procurando constantemente a melhoria em todos esses itens, nós podemos considerar que esse cristão, ele é um cristão maduro e capacitado para ajudar outras pessoas. Então, dentro dessa ideia, a gente sabe que isso é possível. É possível sim, através do Evangelho de Cristo e através desse modelo que a gente vai ver aqui, inicialmente, e hoje, promover isso dentro da igreja, da nossa comunidade local. Então, como promover isso em nossas igrejas? Esse é o desafio. Então, a gente tem, primeira coisa, a gente tentar fazer uma quebra de paradigma. O que é uma quebra de paradigma? Paradigma é algo que já foi feito, montado, estabelecido, que está dentro da sua mente, mas que, às vezes, não se encaixa com aquele objetivo pretendido que nós temos. Então, você montou na sua cabeça um paradigma. E muita gente, e quando a gente vai ficando com mais idade, a gente tem muitos paradigmas. E, às vezes, quando nós montamos no nosso coração um paradigma que está errado, biblicamente falando, aí dá trabalho para quebrar esse paradigma. Mas promover esse tipo de crescimento nas nossas igrejas locais, às vezes precisamos quebrar esses paradigmas. Porque nem sempre aquilo que foi montado na minha cabeça e no meu coração é 100% de acordo com o princípio da palavra de Deus. Estou dizendo que é uma coisa diabólica, maligna, não. Mas, dependendo, inclusive, o próprio público-alvo, existem formas de você fazer isso de maneira mais efetiva. É isso que a gente vai ver aqui. Então, como promover isso em nossas igrejas? Os modelos ministeriais, isso aqui não é somente nesse pastor que apresenta, mas outros autores também que vão apresentar, falando sobre a eclesiologia, o estudo da igreja, como a igreja se desenvolve, eles vão apresentar basicamente esses 3 modelos que foram desenvolvidos, principalmente pós-reforma protestante, dentro das nossas igrejas, que nós herdamos, né? Somos uma igreja que foi evangelizada através de uma igreja congregacional, né? Especificamente. Um missionário que veio da Europa, né? Fruto do presbiterianismo lá, mas casou com uma congregacional, Sarah Calley, foram para os Estados Unidos, fruto de perseguição, vieram para o Brasil, implantaram um sistema congregacional aqui no país, que nem se parece tanto com o sistema congregacional europeu, com princípios bem estabelecidos, bem abrasileirado mesmo, o congregacionalismo aqui, inclusive alguns acham que é o congregacionalismo caleiano, e não o congregacionalismo dos independentes lá da Europa. E nós somos fruto desse modelo que existe de ministério, que é o primeiro modelo, que é o modelo pastoral. Essas lições são bem superficiais, só para a gente tentar entender como é difícil a gente tentar encaixar o discipulado nos modelos mais tradicionais. O que é o modelo pastoral?
ele vai fazer um comentário aqui, achei interessante. O modelo pastoral é aquele tradicional, que serviu a muitas tradições diferentes. O modelo ministerial, cujos tijolos fundamentais são um rebanho pequeno, estável, e um pastor amoroso, com vários talentos e orientado para a manutenção desse rebanho. Meios de graça simples são enfatizados nesse modelo. Escola dominical funciona, a igreja cresce principalmente por meio de nascimentos, ou seja, filhos de crentes, e encolhe por meio de falecimentos, quando as pessoas morrem. E as coisas geralmente ficam naquele patamar. O modelo pastoral parece ter funcionado bem quando o mundo era mais simples e a distância entre fé e cultura era menor. Ele vai falar aqui dessa transição que existia. Ele, inclusive, vai falar sobre a questão do modelo pastoral, em que geralmente as coisas são focadas em uma pessoa ou numa pequena liderança. Então, eu já falei aqui por várias vezes, é impossível uma pequena liderança provocar transformações grandes dentro de uma comunidade local. Nós precisamos do modelo vida a vida, que é gente cuidando de gente, forjando o caráter de Cristo nas outras pessoas. Nem tudo depende do pastor, é importante a função pastoral. Nem tudo depende do presbítero, nem tudo depende do diácono, diaconisa. Nem tudo depende do seu líder de departamento. Todos esses cargos, essas funções, elas são importantes dentro da conjuntura, da treliça, da estrutura em si. Mas quem forja discípulo de Cristo é outro discípulo. E aí o pastor é um discípulo, um oficial é um discípulo, mas você também é um discípulo. E deveria também fazer o mesmo. Só assim a igreja vai crescer de maneira saudável, de acordo com a vontade de Deus. O segundo modelo é o modelo atrativo. Devagar, ele diz, mas não de modo sistemático, vários líderes fizeram um balanço do mundo, olhando para a cultura, e a presença na cultura atual de pessoas que não frequentam igrejas e são contrárias à igreja. Eles decidiram adotar uma conduta agora para alcançar essas pessoas e ser relevante na sociedade lá fora. Então, modelo tradicional, filhos de crentes geralmente são aqueles que estão lá na igreja, se convertem poucas pessoas, aquela coisa mais minguada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um modelo atrativo para atrair as pessoas para dentro da igreja. Inclusive, ele diz aqui, ele diz que depois da década de 70, ele mesmo fez isso com a igreja dele. Saiu do modelo tradicional e foi para esse aqui. Ele, assim, adaptou todo o sistema da igreja para poder ser agradável às pessoas de fora. Inicialmente, isso pode até parecer um pecado, né? Alguém, eu vou mexer na igreja para agradar os de fora. Mas isso, de certa forma, com todas as aspas do mundo, me entendam aqui o que eu estou falando, algumas mudanças que são fruto de mudanças culturais e do tempo mesmo, elas são necessárias e não necessariamente elas vão ferir princípios que estão estabelecidos na Escritura. É a evolução normal com as mudanças das idades. E um exemplo prático disso e clássico, existem igrejas, por exemplo, que só permitem, dentro da sua liturgia musical, um órgão e um violão, e tem que ser violão com corda de nylon. Não sei se você sabe a diferença, mas o violão com corda de aço, ele faz mais um barulho estridente. Então, corda de nylon é mais suave. Então, tem igrejas que até hoje promovem isso, se apoiando de que não podem mudar princípios, então tem que ser daquele jeito. Mas veja, que princípios? Isso é tradicionalismo eclesiástico. Porque se for para princípios bíblicos, existia órgão e violão na época de Jesus Cristo? Não. Então, essas mudanças culturais que não afetam princípios da Escritura, não existe problema em você ter um modelo atrativo nesse sentido. Então, mas o problema é que, no caso dele, e no caso de várias igrejas, inclusive do nosso mundo que nós vivemos no Brasil hoje, elas estão mais focadas em crescimento numérico e fazem todo tipo de concessões para poder trazer as pessoas para dentro. Então, ele mesmo percebeu, ele diz, não estava dando certo, isso, e se lembrou no meio do processo do modelo pastoral. E aí fez uma simbiose do modelo pastoral com o modelo atrativo,
E ele disse que conseguiu um equilíbrio, voltando para o que estava lá atrás e trazendo para o que estava aqui, algumas coisas da cultura, para poder chegar a outras pessoas, e houve crescimento. Mas, lembre-se que tudo que eu estou falando aqui, na experiência dele, no final ele disse, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Então, depois ele passou para o outro modelo, que é o terceiro e último, que é o modelo influente. Ele disse que a igreja se ajustou e começou a focar novamente para fora das quatro paredes, que toda a igreja deve fazer isso, olhar para fora sempre, não no sentido do atrativo de agradar todo mundo, claro que não, mas ele agora começou a focar lá fora na questão social. E aí, pessoas lá fora precisam de alimento, precisam de roupas, precisam de abrigo, precisam de educação, precisam de cura e precisam de dignidade. E aí, atrair as pessoas com trabalhos sociais feitos lá fora, foi a solução que ele fez, por isso que ele chama esse modelo aqui de modelo influente. Foco na área social. Qual o problema disso? A igreja deve, sim, como uma instituição do terceiro setor, focar no trabalho social. Mas o problema é que ele transformou isso, deu a entender aqui, na experiência dele, como um fim em si mesmo. E atrair pessoas somente pela questão social, isso não produz discípulos de Cristo. Entenda isso. A igreja tem que fazer porque tem que cumprir a Escritura, amar o próximo e socorrer o próximo. Mas não deve fazê-lo aguardando conversões genuínas por conta de uma obra social. Não é assim que funciona de acordo com o princípio da Escritura. E aí é que está o diferencial. Então, no final das contas, ele se perguntou, qual desses modelos aqui é o ideal? Ele mesmo responde, não existe. Todo modelo humano colocado dessa forma aqui não vai dar certo. Porque o foco colocado é muito restrito. Até mesmo a junção de todos eles, porque todos eles têm coisas boas, têm a ortodoxia, ou seja, princípios tradicionais da Escritura, do modelo pastoral, inclusive relacionamentos de liderança para liderado, coisas boas, coisas que não ferem princípios do modelo atrativo, que a gente pode colocar dentro da própria liturgia da igreja, são boas, e fazer obra social, ajudar quem está necessitado, são coisas boas, mas nenhum desses modelos, ele vai atender às necessidades da Escritura. Por quê? Porque o discipulado, irmãos, é algo dinâmico, ele não pode ser colocado numa caixa limitada. É por isso que ele tem até uma dificuldade, o próprio autor, de colocar uma possível solução como esse nome modelo. Ele nem gosta de trazer como modelo. Mas eu posso dizer que é modelo porque é literalmente aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. E qual foi o modelo que Jesus fez? Ele colocou como esse nome, Life on Life, vida a vida, e que nos traz 4 itens principais. Primeiro, pessoas cuidando de outras. Então, esse modelo vida a vida é simples. Pessoas cuidando de outras. Não é um modelo de alguns pregam e outros ouvem. É realmente gente cuidando de gente. Eu não sou contra alguém pregar e outro ouvir. Eu estou fazendo isso aqui agora. Nos nossos cultos dominicais, alguém prega nesse púlpito e você está ouvindo. Os visitantes ouvem. Através da exposição da Santa Palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha nos corações, promove o crescimento, sim. Mas, para uma coisa mais firme e consistente, precisamos de relacionamentos intencionais. O segundo item desse modelo vida a vida é que cada membro disposto participa. Cada membro disposto. Por que disposto? É importante eu reforçar isso aqui. Membro disposto. Já estamos falando em toda a série sobre isso. É provável que vários irmãos aqui na nossa igreja não queiram participar. Não queiram. Porque não estão dispostos a abrir mão. São as objeções que já falamos lá atrás. Mas nem por isso nós devemos parar. Mas realmente a pessoa tem que estar disposta a participar desse modelo vida a vida. Um terceiro item aqui
são os relacionamentos forjados. E forjado não significa dizer forçado, mas significa dizer que as circunstâncias e o direcionamento vão fazer com que o caráter das pessoas seja estabelecido e alterado para a glória de Deus. É claro que essa vontade mútua deve existir, né? Esse é o ponto central e é super importante, mas nós precisamos, nos relacionamentos forjados, saber que existem coisas que até mesmo os grupos menores, como uma sala de escola dominical, que é um grupo menor, à medida que a gente vai diminuindo os grupos, a gente vai tendo abertura para poder ter um crescimento maior nesse modelo vida-vida, mas ainda assim o ambiente eclesiástico, ele não vai promover o nível de discipulado que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Jesus ensinava no monte, pregando para eles e para uma multidão. Jesus ensinava, inclusive pregava na sinagoga, em algumas oportunidades, um ambiente religioso dos judeus. Mas o que forjou o caráter dos discípulos foi o dia a dia com o mestre. O dia a dia. Isso é que é discipulado efetivo. E por último, o modelo Vida a Vida promove um ambiente seguro para compartilhar. É claro que isso é com o tempo que vai ser produzido, não é do dia para a noite, mas, meus irmãos, é um alento para nós. Nós temos pessoas na comunidade religiosa em que nós podemos compartilhar nossa vida. E sabemos que depois esse compartilhar não vai parar no púlpito, na mensagem do domingo que vem, ou não vai parar nas redes sociais que a pessoa vai expor sua vida, ou mesmo vai sair fofocando na casa de um, na casa de outro. O discipulado no modelo Vida a Vida, ele promove um ambiente seguro para nós compartilharmos as nossas conversas mais pessoais, da nossa situação, e isso vai produzir um crescimento inacreditável na vida da igreja. Eu queria encerrar aqui com a experiência de um outro pastor, o pastor Jean Chagas, da IPB de Goiânia, que inclusive cita no seu próprio testemunho de vida que não teve a oportunidade de ter um discipulador, alguém que ficasse junto dele e passasse ali as primeiras letras nesse processo. Mas ele entendendo que a Bíblia nos leva para isso, porque o Senhor Jesus fez isso, ele começou a fazer isso na sua igreja. E ele conta, ele tinha um grupo somente com poucas pessoas, com homens, 4 homens, e eles estavam conversando informalmente nesse grupo sobre tentação. Lembre-se que tudo dentro do discipulado não é só estudo bíblico que tem, mas tem Bíblia. A Bíblia se manifesta, os princípios da Bíblia, até em conversas informais que nós temos. Numa dessas conversas sobre tentação, alguém parou a conversa durante 10 segundos. Um irmão, ele compartilhou, dizendo que estava prestes a cair em adultério contra sua mulher, com uma mulher do trabalho. E ele disse que na hora, quando esse irmão falou isso dentro do seu grupo, e ele já era pastor, líder desse grupo de discipulado deles, ele disse que ele, enquanto estava pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse irmão aqui agora? Ele disse que um outro irmão do grupo se levantou e disse: olha, faça o seguinte, rapaz, porque ele era o chefe, o dono da empresa que essa menina trabalhava. Por que você não prepara as contas dela e dispensa ela, para que você faça igual a José, você fuja da tentação, você não fique nesse meio. O outro irmão disse assim, rapaz, faz quanto tempo que você não tem um tempo de qualidade com a sua esposa? Eu vou fazer o seguinte, próximo final de semana agora, eu vou pagar para você ir passar 1 dia, 2 dias com a sua esposa numa pousada, para você ter um tempo de qualidade com ela, com a sua esposa. A gente não está aprendendo isso aqui sobre família? E aí outro irmão já deu uma outra palavra dizendo, e a gente vai esperar você agora. Quando você voltar, você dá o testemunho daquilo que já Deus fez na sua vida, ou seja, exortando a prestação de contas depois, porque discipulado envolve, eu já falei isso aqui várias vezes, em prestação de contas, supervisão.
E aí esse pastor que estava liderando o grupo, ele pensou, meu Deus, como é importante o discipulado. Porque não está focado em uma pessoa. No grupo, cristãos ajudaram esse irmão a sair. Eles falam no seu testemunho, o casamento foi salvo do adultério, nesse caso aqui, para a glória de Deus. E aí ele faz essa reflexão, né? Uma família foi salva do perigo, fruto de um discipulado no modelo vida a vida. Meus irmãos, quando é que isso poderia acontecer se eu estivesse pregando aqui e uma pessoa só ouvindo? Talvez. Mas nesse nível de conselhos, sabendo especificamente da vida daquela pessoa, inclusive com pessoas ajudando outros, promovendo uma viagem, isso jamais poderia acontecer numa pregação num púlpito. Claro que o poder da palavra transforma, pode mover o coração da pessoa, e essa pessoa realmente, arrependida dos seus pecados, tem uma mudança, mas existem algumas situações que só vai ser efetivo se tiver uma pessoa do lado. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria mandado nós fazermos isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Que Deus assim nos ajude. A gente está no período aqui de fortalecimento de princípios, de conhecimento. Mas, como inclusive já vimos já na escola dominical, domingo passado, o professor Rafael falou, toda teologia sem prática, ela não serve. Todo conhecimento sem a nossa atitude, ele vai ser igual a vapor, vai sair pelas nossas mãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e vá trabalhando no seu coração, que nós vamos começar. E os dispostos, eu creio, que vão provar da graça divina dentro desse crescimento saudável, fruto de relacionamento saudável, do que é o discipulado real, do que é o discipulado bíblico, do que é o modelo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós através da sua própria vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Agradecer a Deus, estou vendo aqui 2 visitantes, casal querido aqui, Jadson e Fernanda, né? Eu posso dizer recém-casados? Posso, né? Não tem um ano ainda. Não tem um ano ainda, então 5 meses. As mulheres sempre contam bem direitinho, né? Muito bem, são recém-casados. Deus abençoe os nossos irmãos da Igreja Cidade Verde, em nome de Jesus. É o que? Legal, é, Alice? Alice disse legal, por quê, hein? Você está pensando em casar? Agora não, está nova. Vamos agradecer a Deus. Continue orando pelos enfermos, também pela minha saúde. E não esqueça de estar aqui no próximo sábado, para nós glorificarmos a Deus, celebrando ao Senhor por mais um ano do Coral Salmodiai. E amanhã, os irmãos que puderem, das 3 às 4 da tarde, estejam aqui no nosso culto de oração, na oração da hora nona. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos como igreja, de termos esse momento aqui, Senhor, mesmo com pouco tempo, mas o Senhor nos exorta, através dos princípios que já estão estabelecidos na Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor nos ajude a vivermos, Pai, de acordo com ela. Eu te peço que o Senhor nos exorte cada vez mais. Mexe no nosso coração, Senhor.
Sei que a nossa zona de conforto vai ser bombardeada, mas nós te pedimos que possamos viver, Senhor. Viver essa vida que o Senhor quer para a tua igreja. Aquilo que está na Escritura, não de métodos, não, Senhor. Não de métodos humanos, mas o que está na Escritura. Possamos ter essa coinonia, Pai, real, e possamos ser impactados pela doutrina que nos diz que nós devemos amar uns aos outros verdadeiramente, e mesmo sem ninguém jamais ter visto a Deus, mas nós temos o Senhor quando nós amamos uns aos outros, exemplificando e executando o amor ágape através de atitudes, e assim, como diz o texto bíblico, somos todos aperfeiçoados, cristãos amadurecidos para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor. É isso que nós te pedimos. E também te pedimos que o Senhor nos leve em paz para nossos lares, nos dá uma noite de sono abençoada, Senhor, que possamos repousar, nos dá um descanso físico, Senhor, mental, para amanhã continuarmos a nossa jornada, sempre glorificando o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.